Vamos falar sobre movimentos já modernos agora. Estamos entrando na modernidade. Talvez não seja ainda uma vanguarda propriamente dita, né? Mas já é modernidade. Já estamos falando aí da virada do século. Qualquer problema, gente, me avisa aí, abre o microfone. Espero que esteja tudo funcionando bem aí. Então o assunto é Belle Époque, os bons tempos chegaram, não é? Bom, e como eu falei, a gente tem que falar de modernidade, finalmente, né? Ó, compara o joguinho de chá tradicional ali, porcelana chinesa, todo cheio de voltinhas, de enfeites, etc. Muito lindo, muito bonito, mas pouco funcional, né? E se a gente comparar com outro jogo de chá ali do canto, onde as canequinhas se encaixam na chaleirinha, etc., o design do objeto moderno, ele é pensado muito mais na funcionalidade, na maneira de você guardar os objetos, etc. Quer dizer, então mudou a mentalidade. O importante é a gente perceber que quando se fala em moderno, além do significado de recente, atual, né, a gente tem que pensar principalmente que ele se contrapõe ao tradicional. Se o tradicional está levando em conta apenas a questão da beleza estética, a modernidade tem que ir um passo além, né? Então eu não vou falar só do que é bonito e né, só do que é lindo de se ver, né? Eu preciso falar de tudo, né? Inclusive do que é feio, né? Para que eu possa, para que a minha arte seja funcional, para que a minha arte ela vá além de só as pessoas apreciarem esteticamente, né? Eu posso apreciar a obra esteticamente? Posso, mas o que é mais importante na modernidade é o dizer algo, né? É trazer um conteúdo a mais. Na questão do objeto, esse conteúdo a mais é a funcionalidade, né? E o que seria funcionalidade dentro da arte, né? É uma arte que te faz olhar, achar bonito ou achar feio, né? Mas que te põe para pensar, que te provoca de uma maneira ou que te propõe uma leitura diferente que não seja literal, exatamente aquilo que você está vendo. A banhista é uma mulher que está tomando banho, ponto final, né? Tem que ter uma profundidade a mais. Quando você faz um retrato e esse retrato quer dizer algo sobre a pessoa. Quando você faz uma paisagem, você faz a paisagem, mas você está dando a sua opinião sobre essa paisagem, né? Querendo falar remeter alguma memória sua junto dessa paisagem, né? Bom, o que a gente vai começar a estudar agora, então, é como a gente saiu desse caminho da tradição, que a gente vê ali, por exemplo, na pintura romântica do Goya, tem pessoas que são pessoas, o cenário que parece um cenário de verdade, as cores são tiradas da natureza, etc. Que por mais que tenha um exagero ou não, que seja mais formal ou não, que esteja focado no cotidiano ou esteja focado num ambiente exótico, etc. Na essência, toda a arte acadêmica ela tem a mesma cara. E só começou a mudar de cara a partir do impressionismo, né? Agora, como é que a gente saiu de uma obra de arte, por exemplo, como essa que retrata pessoas, cenário, etc., para chegar num limite como essa? Ruptura maior do que essa é impossível, né? Vê esse quadro do Kazimir Malevich, chamado Quadro Branco. Ele é um quadrado branco pintado num tipo de tinta, e aí ele fez um quadrado de textura um pouquinho diferente, também branco, em cima do quadrado branco, né? O que ele quis dizer com isso? A arte moderna, ela te provoca esse tipo de pergunta. E é tão engraçado que a gente
já vive nessa modernidade e a gente quer aplicar esse tipo de pergunta para tudo. Quando você vê uma Mona Lisa na sua frente, que é uma pintura do Renascimento, a primeira pergunta que te vem à mente é: o que o Leonardo da Vinci quis dizer com isso? Às vezes ele não quis dizer nada, né? Não era essa a preocupação da arte antiga, né? Essa preocupação do querer dizer algo a mais é uma preocupação moderna, né? Então você pode aplicar tranquilamente essa pergunta para artistas e obras dessa virada do século XIX para o início do século XX. Essa ruptura com a tradição, ela pode ser dada da seguinte maneira, né? Ela pode ser feita sem a sensibilidade, quando você leva em conta a tradição. Deixa eu retomar. A gente costuma associar essa ruptura com o surgimento da feiura na arte. Tipo assim, a arte bonita era a arte acadêmica. A arte moderna, o cara faz uns trecos estranhos lá, mal pintado, e fala que é arte. E eu não entendo porcaria nenhuma. Essa é a opinião. Ou, quando entra na questão da piada, né, a pessoa faz uma porcaria qualquer na folha. Professor, é arte moderna. Né? Não tem esse tipo de consideração? Pois é. Mas, você tem que pensar no seguinte: tanto a arte antiga quanto a arte moderna, você tem o que é aceitável e o que é inaceitável. Se você está trabalhando numa questão de arte mais tradicional, né, a arte acadêmica, mas não tiver uma sensibilidade estética para trabalhar a sua figura, ela se torna muito rígida. E eu dou como exemplo aí para vocês esse tal de Adolf Ziegler, que por pouco não é Adolf Hitler, né? Bem parecido, né? Chega até a rimar o nome, mas também não é à toa, né? Adolf Ziegler é um dos artistas nazistas, né? E uma coisa que a gente sabe sobre o nazismo é que eles odiavam a arte moderna e glorificavam só a arte clássica. E é lógico que a produção artística deles ia se voltar pro clássico, né? Só que, cara, olha que quadro esquisito. Eu não sei, sinceramente, o que esse cara quis dizer com esse quadro. Com essa mulher nua ali, no meio de duas crianças nuas, né? Não é uma figura mitológica, tá? As crianças não parecem ser figuras mitológicas também, né? Os elementos que eles estão segurando ali embaixo, livro, etc, tal e coisas, são coisas mais contemporâneas. Então, se fosse uma arte falando de mitologia, os elementos que apareceriam ali seriam mitológicos, né? Além do que, não tem toda a delicadeza nem da arte neoclássica, né? Tá literal demais aí, né? Se você perceber a moça em pé, ela tem pelos pubianos, né? Você não vai encontrar isso numa estátua clássica, né? Se muito durante o realismo por Courbet para provocar a sociedade, né? E uma coisa que o nazista não queria era ser inovador e provocar a sociedade, né? A tendência da extrema direita é o extremo conservadorismo, né? Então aqui a gente tem um exemplo de arte tradicional, só que faltou sensibilidade. Eu jamais penduraria um quadro desse na parede da sala de jantar, né? Mesma coisa, modernidade também. Tem algumas modernidades que também, pelo amor de Deus, a gente tem que dar o braço a torcer, que a coisa é estranha, que a coisa é esquisita, que a coisa, né? Eu não sei, hoje em dia pode até ser que você ache divertido botar uma porta redonda como essa na sua casa, que nem a da tiazinha, né? Seja bacana, né? Mas sei lá, inovação demais e pouca utilidade, né? A ruptura se torna muito violenta, né? Você tem a impressão que essa porta vai sair daí rolando e esmagar uma pessoa. Enfim, é moderno demais, né? É uma modernidade que chega a quase perder a funcionalidade, né? Então, tanto num extremo quanto no outro, você pode errar a mão, né? Então, a feiura, entre aspas,
não é algo específico ligado só à modernidade. Isso é um ponto de partida para a gente falar de modernidade aí. Certo? Bom, essa modernidade ela veio junto com a tal da Belle Époque, né? São os chamados bons tempos. Poxa, bons tempos que não voltam mais. Puxa vida, né? É um período aí que vai do final do século XIX até a eclosão da Primeira Guerra Mundial lá na Europa, e nas Américas é um pouco mais tardio, tá? Por exemplo, a nossa Belle Époque é anos 20, né? Vai da proclamação da República até os anos 20. Esse período coincide com as revoluções, com o apogeu das belas artes, com o surgimento de novas linguagens artísticas, né, que a gente já viu, o impressionismo, o pós-impressionismo, o simbolismo que a gente vai ver hoje e o Art Nouveau. Né? A gente vê todos os movimentos proletários surgindo com a questão da industrialização, né? Porque melhorou as condições de vida de algumas pessoas, né? Fez os grandes centros urbanos crescerem, né? Mas ao mesmo tempo distanciou algumas camadas sociais, começando a gerar uma série de conflitos, porque principalmente não haviam leis trabalhistas, né? E a gente vê aí, nessa mesma época, surgiu o socialismo e os movimentos proletários. Né? E quando a gente fala em Belle Époque, você tem que pensar que é um espírito de uma época. Né? O homem se sente poderoso e reescreve sua história através de uma nova visão de mundo. Né? Ele passou por revoluções e começa a ver o mundo de outra maneira. Né? A arqueologia está recontando aquele passado distante também. Então, o homem ele está poderoso economicamente e está se sentindo empoderado também de maneira histórica. Nesse cenário surge o simbolismo, que, como o próprio nome diz, é uma arte simbólica. Se ela é simbólica, ela é real? Não é real, né? Lembra lá do nono ano das três extremidades do diagrama do Scott McCloud? Você tem realidade, você tem abstração pura e você tem abstração simbólica. Né? Então, simbolismo, a partir do momento que você usa uma linguagem simbólica, você está partindo para a abstração, você está fugindo da realidade. Né? Ele inaugura aí o que a gente pode chamar de vanguardas, mesmo não sendo considerado por muitos autores como vanguarda, mas ele tem quase todas as características de arte moderna, né? Ele inspirou movimentos como o surrealismo, né? E a gente começa a ver nessa produção artística uma visão mais pessoal do artista. Ele não está tentando representar o mundo como ele é mais. Ele está buscando como fonte de inspiração apenas o que ele vê, o que ele imagina, o que ele acha. Boa parte dos artistas simbolistas, inclusive, eles, para fugir da formação acadêmica, buscavam uma formação mais autodidata, né? Não existiam escolas de arte moderna. Então, ele às vezes até partia de um estudo acadêmico e depois largava isso e ia para um caminho próprio, né? É uma série de artistas, muitos deles são autodidatas, né? Alguns são considerados no estilo naif, né? Naif, que é uma denominação contemporânea para esse artista que não teve formação. É uma arte muito mais intuitiva, né? Vamos ver então aí alguns nomes dessa arte. A gente tem aí, por exemplo, Rousseau. Rousseau, que não tem nada a ver com aquele Rousseau que a gente viu no naturalismo, tá? Não é o mesmo, né? E também não tem nada a ver com o filósofo, como eu falei para você, né? Rousseau deve ser um nome que nem Silva. Deve ser muito comum, porque são curiosamente, três grandes nomes dentro da filosofia e da arte, mas um não tem nada a ver com o outro, nem são sequer
parentes, né? Bom, a gente tem então Henri Julien Félix Rousseau como grande nome do simbolismo, né? Olha para essa paisagem, não é uma paisagem real, né? Não é uma paisagem real. Tem plantas que são inspiradas em plantas que existem, tem flores que são inspiradas em flores que existem, mas existem alguns problemas aí de proporção, né? Nem todas as plantas são do mesmo habitat, né? Enfim. E tem os elementos que vão aparecendo aí, né? Por que teria uma mulher nua no meio da floresta, sentada em cima de um sofá? Por que no meio dessa floresta teriam 2 leões próximos ali da mulher, né? E você vê que colocamos o leão, não colocamos um animal tipo uma minhoca, né? O leão por si só ele tem toda uma carga simbólica, né? Não é à toa que ele simboliza alguns países, como por exemplo, ele é o símbolo da Inglaterra, né? Não sei se a Inglaterra já teve algum dia na vida leões como animais nativos, mas é curioso a gente associar a figura do leão à Inglaterra, né? Mas enfim, pra você perceber que não é o animal em si, é o símbolo, é tudo aquilo que esse animal representa, né? É a força, é o poder, enfim, né? Então, os elementos que são colocados em quadros simbolistas são elementos simbólicos, né? Por isso que vem esse nome. E aí a gente começa a olhar para um quadro como esse e surge aquela pergunta que eu falei, que é uma pergunta que resume um pouco a nossa curiosidade sobre qualquer quadro moderno, que é o quê? O que o cara quis dizer. Às vezes o que o cara quis dizer tá muito na cara, tá muito óbvio. Mas às vezes o que ele quis dizer apenas para ele, né? E a gente não vai conseguir entender o significado, né? Então você vê que o homem está partindo de uma representação literal do mundo para uma representação mais abstrata. Ele está abraçando a abstração, ainda que não seja uma abstração na imagem, né? Mas uma abstração já no significado. E isso é totalmente moderno, né? A arte moderna é essa chegada da abstração, né? Curiosamente, olhe para a lua. Tá vendo a lua ali no canto? A lua no canto superior direito. Tá vendo a lua ali? Olhe fixamente para a lua. Olhe fixamente, não pisque. Olhe fixamente para a lua. Olhe fixamente para a lua. O que vocês perceberam quando eu mudei de quadro? A lua está no mesmo lugar. Que coisa de louco, professor. Pois é, né? Então, aquela lua, ela está compondo a paisagem? Sim, está compondo a paisagem. Mas, acredite você, é um elemento simbólico. Não fosse um elemento simbólico, não estaria repetido em 2 figuras diferentes, pintadas pela mesma pessoa, né? Na mesma posição. Olha o leão aí de novo, né? A mulher que está aí embaixo não é uma mulher qualquer, é uma cigana. Tem um instrumento musical ali. Por que estaria uma cigana deitada com um instrumento musical no meio do deserto com um leão do lado? Não sei. Talvez só faça sentido para Henri Rousseau. Mas que existe um significado simbólico por trás? Isso existe, né? E olha essa figura da cigana adormecida, desenhada, né? E pensa nas figuras humanas desenhadas até os pós-impressionistas. Mesmo com a deformação que a gente já percebe nas figuras humanas do Van Gogh, essa aqui está totalmente desproporcional, né, gente? Olha onde está o braço da mulher. Cadê o outro braço da mulher, né? Olha essa cabeça, parece que falta a parte de cima do crânio. Foi amassado o crânio da mulher, né? Então, nessa brincadeira que a gente percebe que o artista está buscando tirar coisas muito mais de si, né? Não é uma arte estudada de maneira erudita, né? Então, esse artista, por ter uma formação mais livre, mais solta, por ser autodidata, muitas vezes ele nem buscava se preocupar a fazer figuras humanas perfeitas, né? Ou talvez até nem soubesse fazer, né?
pelo pouco que eu conheço dos trabalhos do Rousseau, as figuras humanas dele são sempre meio deformadinhas, assim. Se a gente voltar lá para a mulher que está deitada, você vai perceber que ali também tem graves erros de anatomia, né? Beleza? Vamos ver outros autores dessa época aí, ó. Moreau. A gente vê aí uma mulher segurando uma cabeça, né? E a cabeça, ela tem além de ela estar com um formato que parece uma lâmpada, ela está com um brilho em volta, né? Então a cabeça como uma fonte de luz aí, né? Não sei. O que o cara quis dizer com isso? Não faço a menor ideia. Mas a cabeça apresentada ali, ela tem um valor simbólico. A cabeça, o crânio, ela representa o universo, né? Tudo você pode guardar no seu cérebro. Tudo você pode guardar na sua cabeça. Então a sua cabeça, ela é o macrocosmo dentro do microcosmo, né? Então ela é um símbolo do universo. Não é à toa que é uma cabeça que está iluminada, né? Mas ao mesmo tempo é uma representação estranha, parece ser uma cabeça decapitada, enfim. A gente começa a perceber nessa época, assim, a partir do romantismo, também uma predileção por contos de horror, etc, né? Então o simbolismo, ele também bebe um pouco dessa fonte do bizarro, né? Para produzir algumas de suas obras, né? Olha ali, olha essa aranha, né? A aranha sorridente. Por razões óbvias, né? A gente olha ali na frente, parece que ela tá com um sorrisinho, né? Então é uma aranha que tem uma expressão meio de gato, né? Na frente, sei lá. Mas ao mesmo tempo, conta as patas dessa aranha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você já viu aranha com 10 patas? Não tem, né? A aranha tem 8 patas. É uma aranha de verdade? Não, não é uma aranha de verdade. É uma aranha simbólica aí, né? Se a gente for ver dessa mesma época onde estão ocorrendo essas pinturas, a gente tem alguns contos do tipo Alice no País das Maravilhas, né? Se não me engano, a Fantástica Fábrica de Chocolate também é dessa época. Então, são esses contos levemente bizarros, né? Que tem um quê de surreal, que embora eles não sejam surrealistas porque não foram escritos durante o período do surrealismo, são fonte de inspiração simbólica, pertence a esse período do simbolismo, né? O simbolismo pode apelar para coisas assim mais de senso comum, né? Aquela cena que aparece em comercial de TV, a mulher caminhando na praia e o vento batendo nas suas vestes brancas, uma cena romântica, né? Só falta aquela trilha sonora de música dos anos 80, tipo I wanna know what love is, né? Rolando no fundo, o casal correndo, um para se abraçar no meio da praia, enfim, né? Então existem alguns elementos simbólicos que são mais lugar comum e estão presentes na nossa cultura, que também já eram explorados pelos simbolistas, né? Enfim. O que tem de interessante do simbolismo é que pela primeira vez o artista não está copiando as coisas de fora, ele está trazendo a arte de dentro de si. Então eu acho que esse era o último elemento que faltava para inaugurar a modernidade. A gente já viu inovação temática, a gente já viu inovação nas técnicas, a gente já viu influência de arte primitiva, a gente já viu influência de arte do Oriente, a gente já viu o abandono da composição pelas questões formais ou pela luz e começando a trabalhar mais a questão da cor. A cor passa a não ter mais compromisso com a realidade, né? E aí a gente entra num movimento artístico onde o estudo formal acadêmico perde um pouco mais o sentido, onde o artista começa a tirar coisas muito mais de si do que no ambiente que ele está enxergando. E aí o último elemento que vai faltar para a gente entrar com o pé na modernidade é acabar com a profundidade, acabar com a perspectiva. E isso quem vai fazer, por exemplo, é o cubismo.
mas é um processo que a gente vem construindo aos pouquinhos até aí, tá? Para finalizar, porque nós já estamos no limite, né, o próximo assunto que a gente vai falar é um tal de, vamos lá, Art Nouveau. O que é Art Nouveau? Você pega um vo e pinta ele, você faz uma arte nouveau, é isso? Não é, amiguinho. Art Nouveau é um estilo de arte decorativo e elegante, caracterizado por padrões intricadamente detalhados, de linhas curvas, motivos mitológicos e com profunda inspiração na natureza. É uma arte decorativa, guarde isso na sua mente. É uma arte decorativa. Existem quadros em Art Nouveau? Podem existir. Existem esculturas em Art Nouveau? Podem existir. Mas existem outras coisas. Você tem móvel Art Nouveau, você tem joia Art Nouveau, você tem decoração arquitetônica Art Nouveau. Então o Art Nouveau ele vai para outros caminhos. Ele é uma arte decorativa que acaba influenciando as artes visuais. Sim, acaba influenciando as artes visuais, mas na sua essência ele é uma arte decorativa, né? É essa cara, esse tipo de coisa que você está vendo aqui na sua frente. Objetos cheios de ornamentações que lembram a natureza, né? Um vitral cheio de ornamentações que lembram a natureza. Um cartaz que tem várias ornamentações no fundo que remetem à natureza, né? A mulher, e é uma mulher aqui com influência simbólica, não é uma mulher, o retrato de uma pessoa. Você coloca a mulher ali porque a mulher, ela também é um elemento simbólico dentro das artes. Ela é associada à delicadeza, ela é associada à beleza, ela é associada à maternidade, ela é associada ao amor, ela é associada à proteção, enfim, alguns elementos que a gente traz da mitologia têm aparência feminina, como as musas, né? Enfim, então não é a mulher de verdade, é a mulher símbolo. E sem surgir o simbolismo, a gente teria um Art Nouveau faltando um pedaço, né? Porque o Art Nouveau ele junta essas características aí inspiradas na natureza, né? É uma tentativa de juntar a produção industrial com a arte, né? Então você vai ver influência de arte japonesa, influência de arte árabe, você vai ver influência do movimento chamado Arts and Crafts, que é um primeiro movimento que já tentava juntar indústria e arte, né? Mas de uma forma que ficasse elegante, né? E buscava essa elegância através de linhas orgânicas. Então é uma arte essencialmente orgânica, uma arte decorativa essencialmente orgânica e simbólica. É uma arte decorativa essencialmente orgânica e simbólica. Olha o que Nicolau Pevsner escreveu sobre o Art Nouveau. Os designers Art Nouveau voltaram-se para a natureza porque necessitavam de formas que expressassem crescimento não feito pelo homem, formas orgânicas e não cristalinas, formas sensuais não intelectuais, né? Então é um caminho assim, já que o homem ele está tão poderoso porque ele tem dinheiro, porque ele tem poder econômico, porque ele é dono da sua própria história, então o homem é a coisa mais importante. E o homem não foi criado por uma fábrica. O homem não é uma máquina. Então o homem devia dispor de objetos e elementos à sua volta que não tivessem a cara de que foram feitos por fábrica, que perdessem esse aspecto grosseiro que o produto industrializado tem, né? Mas que ele fosse rodeado de um requinte e de sofisticação, e que esse requinte e essa sofisticação se inspirassem na própria natureza. Só que você vê, não é uma natureza tirada do natural, é uma natureza criada pelo homem, é uma natureza industrializada, mas enfim, se inspira na natureza, mas é uma natureza que o homem pode controlar.
que o homem tem poder sobre ela, né? Então só podia surgir como moda esse estilo e a gente vai explorar esse estilo muito mais na nossa outra aula dessa semana. Galerinha, beijo pra vocês, tudo de bom.